Gente, continuação do vídeo que eu tava fazendo, falando sobre separação, né? Então, aí, como a gente era da igreja e tal, eles, assim, pede pra fazer uma reunião lá, né? Pra tentar, tipo, reconciliar uma coisa assim. Mas aí, o pai da minha filha não aceitou a separação. E eu liguei pro meu pai nessa época. Meu pai, a gente não tem, assim, relação, assim, de pai e filha, porque eu não fui criada com ele, sabe? Assim, não tive tanto contato. Depois de casada, que eu fui atrás dele, sabe onde ele morava, pedi pra ele me registrar e tal. E foi isso que aconteceu. E nessa hora, a hora que eu mais precisei, eu liguei pra ele e ele veio e buscou a minha roupa. E buscou minha roupa, eu deixei tudo que tinha em casa, tudo que eu tinha, cama, máquina de lavar, todos os móveis que eu tinha dentro de casa eu deixei. Foi um relacionamento de 10 anos. E peguei minha filha e saí. Nessa época eu não trabalhava, eu não tinha, assim, renda nenhuma, porque o cara não me deixava trabalhar. E não tinha, só Deus na minha vida, só fé que eu tinha, acho que, né? E aí, depois disso, ele ficou atrás de mim ainda, me perseguindo muito. Só que antes disso, ele tinha tentado me matar, né, antes e tal. E eu pedi ajuda pros vizinhos e tal, sabe o que aconteceu? Foi isso, uma coisa assim bem delicada, eu não gosto muito de falar no assunto, porque eu ainda trato isso em terapia, porque não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu tenho 7 anos que eu tô divorciada e ainda é algo que mexe muito ainda com o meu psicológico, mexe muito. Porque não é fácil a mulher passar por isso. Acho que mulher nenhuma tem que passar por isso, nenhuma. Mulher nenhuma nasceu pra passar por isso. Nenhuma. Aí, eu... Ah, tá, ele ficava atrás de mim, lá na casa do meu pai, sabe? Atrás de mim. Ainda ficou essa coisa. Ele me ligava por telefone, no meu celular, e me ameaçava. Falava que aonde eu tivesse, ele ia me matar. Onde eu tivesse, ele ia me achar. E sabe, gente, eu não vou esperar pra pagar pra ver, né? Eu não vou esperar pra pagar pra ver. Então, depois, quando eu fui casada com ele, porque assim, eu conhecia ele dentro da igreja, mas assim, eu não sabia muito da vida dele, sabe? E aí, depois que eu me casei com ele, que eu fui descobrir que ele tinha, assim, passagem na polícia, sabe? Essas coisas. Ainda tem essa. Aí, eu não paguei pra ver, né? Eu peguei minhas coisas. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. Não conhecia ninguém, assim, de assim, parente e tal, essas coisas, né? Mas aí eu conheci uma amiga no Facebook e pedi pra ela me dar um abrigo. Aí o meu pai não queria que eu fosse embora, tá? Não fica aqui, não vai fazer nada com você. Eu falei, não vou pagar pra ver, eu vou embora. E aí fui embora. Aí fui pra cidade de São Paulo. Fiquei lá. Só que assim, como eu continuei indo na igreja, aconteceu uma coisa assim que eu não esperava. Eu fiquei 1 ano dentro de São Paulo, trabalhando. Fui trabalhar na lanchonete, fui trabalhar e tal. Fui trabalhar na escolinha e tal, uma escola particular. Cuidando da minha filha, tudo direitinho. Eu fiquei na casa dessa mulher, abrigada, mais ou menos uns 8 meses. Aí a gente pegou amizade, pegou muita amizade. Eu ficava ajudando ela também. E aí, resumindo, como é por causa do círculo da igreja e tal, ele descobriu aonde eu tava depois de 1 ano que a gente tava separado. Ele descobriu onde eu tava, por incrível que pareça. Ele foi parar lá, na cidade onde eu tava. É incrível, é na cidade onde eu tava, no mesmo bairro onde eu tava, que é São Paulo, é enorme. Ele foi parar lá. Quando eu fiquei sabendo, eu entrei em pânico, assim. Eu fiquei em pânico. Gente, vou falar uma coisa pra você. Quando você tem um filho com uma pessoa que tá, tipo assim, desorientado e não aceita uma separação, pra ele acabar com a sua vida é muito rápido. É por isso que tanta mulher morre, né? A gente sabe que é o que mais tem aí. Então, assim, eu não paguei pra ver. Nisso, voltando atrás, eu morava em Brasília, eu tinha ido na Polícia Civil, na delegacia, e eu falei, eu vou registrar um boletim de ocorrência. Cheguei lá, o cara falou assim pra mim, o cara policial falou pra mim, eu posso te dar um conselho? Acho que foi Deus que falou no coração dele, não sei, pra falar isso pra mim. Eu posso te dar um conselho? Eu falei, pode. Não adianta você fazer boletim de ocorrência, não. Ele vai ficar com mais raiva de você, e é perigoso ele fazer alguma coisa com você. Pega suas coisas e vai embora pra bem longe. Aí parece que aquilo entrou assim dentro do meu coração, e aí eu peguei, e foi quando eu fui fazer essas coisas, conheci essa mulher no Facebook e tal, e fui lá pra São Paulo. Aí tá, chegando lá, passou-se 1 ano, ele me descobriu onde eu tava e foi parar no mesmo lugar onde eu tava, no mesmo ambiente de pessoas que eu conhecia lá, por causa da igreja. Aí, quando eu soube que ele tava lá, eu tava estabilizada, trabalhando em escola e tal, trabalhando e minha filha na escola e tal, tudo certinho. Eu fiquei tão, assim, meio estranha, que eu falei assim, o único jeito é eu sair daqui. Eu vou sair daqui, vou fazer uma coisa, vou sair, vou embora, vou pra outro lugar. Eu me dei, assim, a doida da cabeça, não sei o que aconteceu. Peguei minhas coisas, peguei minha filha e fui embora pra outro lugar. Não conhecia ninguém, tá? Detalhe, fui pra outro lugar. Fui pra uma cidadezinha do interior, em Minas, e fiquei escondida lá quase 4 anos. E
pro meu divórcio resolvi ir lá em São Paulo. Acho que eu entrei com divórcio de litigioso. E é isso. Depois de 3 anos, 4 anos, ele conseguiu me esquecer, eu acho, não sei, conheceu uma mulher. Se gostaram, não sei, e ficaram juntos. Aí, eu fiquei 4 anos nessa cidade, uma cidadezinha pequena do interior, e fui pra lá pra essa cidade. Fiquei lá 4 anos, cheguei lá, fui trabalhar, fui conseguir imóvel de novo, fui conseguir tudo de novo. E depois disso, eu voltei pra Brasília, voltei pra cá, e ele já estava casado e tal, e o divórcio tinha saído, e a gente voltou a conversar, mas a gente nunca se viu, porque eu nunca tive coragem de ver ele pessoalmente. Então a gente só conversava por telefone, entendeu? E era isso. E pra ele ver minha filha, eu tinha que deixar minha filha num lugar, e aí ele ia lá, mandava alguém pegar, e ele pegava minha filha, isso eu vi minha filha só uma vez só. Só que quando ele foi ver minha filha já tava já com uma idade maior, entendeu? Eu continuo no outro vídeo, que eu acho que vai parar aqui.